Então, o conceito do pensamento computacional representa, então, essas habilidades de raciocínio para a realização dessas tarefas na resolução dos problemas formulados. Então, aqui, a gente vai introduzir, né, aqui, se for nível básico, a gente tem que representar habilidades e competências, pensamento computacional, introduzir o conceito de procedimento. Vocês têm a distinção de procedimento e algoritmo? A distinção, o que é um procedimento, o que é um algoritmo? Não tenho perfeitamente essa distinção. Certo. Quem pode trazer a sua definição? Lázaro, você tem essa distinção, procedimento e algoritmo? Olha, pode ser uma distinção assim equivocada um pouco, né, da minha parte, mas assim, eu penso que o procedimento é uma sequência, né, de fato, e o algoritmo seria assim, uma sequência, como é que eu vou dizer, mais rígida, sabe, em que as etapas ou os elementos aí dessa sequência fossem hierarquizados, sabe, um tem que vir necessariamente após aquele outro, né? A gente não teria tanta mobilidade assim entre as etapas, né? Uhum. Olha só, a Cristiane trouxe a ideia, né, de que, na verdade, o aluno faz um projeto como um todo, tem que identificar o problema, propor uma solução do problema. Então, em computação, sempre é isso, né? A ciência da computação é uma ciência que trabalha os problemas do cotidiano a partir de uma modelagem informacional, né? Então, eu vou resolver o problema, mas que problema é esse? É um problema do mundo real, mas como é que eu represento esse problema do mundo real? A partir de um modelo de informação. Então, eu vou representar esse problema com informação. Quais são as informações que eu tenho sobre esse problema? E quais as informações que eu quero obter? Então, um problema computacional é um problema informacional, porque eu tenho que representar a realidade com informações. Então, essa sistematização do pensamento para resolver problemas é o que a gente está chamando de pensamento computacional. E essa sequência de passos que realiza essas tarefas é um procedimento. Então, por exemplo, eu quero implementar a receita, né, do bolo de chocolate, então eu tenho lá os passos. Então, ali é o procedimento que implementa a receita. Agora, se esse procedimento, essas etapas estão corretas e que de fato geram um bolo de chocolate, bom, aí já é outra pergunta. Eu posso ter uma sequência de passos que implementa e que realiza uma tarefa, mas não necessariamente resolve o meu problema. Então, quando eu falo algoritmo, conceito teórico na computação, quando eu falo algoritmo, eu estou dizendo, esse é um procedimento que, ao ser executado, ele resolve um problema formulado de maneira efetiva. Ele finaliza com a solução, ok? Então, procedimento e algoritmo. Todo algoritmo é um procedimento, mas nem todo procedimento é um algoritmo, ok? Ok, ficou claro. Seria o código, né? Sim. Seria os códigos que representam. O algoritmo seria os códigos, os símbolos, né? Que representam o procedimento. Olha só, Emílio, na verdade, você tem razão, mas não completamente, porque o procedimento também ele é representado como uma sequência de símbolos. O que caracteriza a distinção entre procedimento e algoritmo é que o algoritmo para com a solução.
E o procedimento não necessariamente. É aquilo que vocês são muito como. Vocês já vivenciaram muitas vezes. Ah, o sistema parou. Ah, não deu certo. Ah, não, é porque não funcionou. Isso não é um algoritmo. Percebe? Ele tá lá no computador, o computador está realizando, está executando, mas ele eventualmente não para, ele eventualmente dá bug, ele não funciona. Está lá, eu fiz, mas não funcionou. Entendeu? O algoritmo seria a matéria dele, né? Do procedimento. Seria o conteúdo. Né? Na verdade, a definição é o seguinte, e tem uma questão teórica mais complexa aqui, tá? Por isso que eu trouxe isso, porque é um fundamento, é um conceito da ciência da computação. A ciência da computação, ela trabalha com o conceito de procedimento. Quando você fala assim, eu vou fazer um procedimento para... Né, o procedimento é um conceito mais geral. É tudo aquilo que é passível de realização no computador. Então, eu vou fazer um procedimento para a classificação, né, de uma sequência de números. Então, eu vou elaborar esse algoritmo, né? Então, eu vou tentar fazer esse algoritmo que resolve esse problema de classificação. Só que o meu algoritmo não funciona. Ele não para, ou ele não classificou. Então, ele não é um algoritmo. Ele é uma sequência de instruções, só que não resolve o problema formulado. Ok? Aí vem o programa da computação. Aí é que entra o programa. Não, eu nem estou ainda no programa. Eu estou falando que um procedimento é uma sequência de passos operacionais para a realização de tarefas. Agora, essas tarefas não necessariamente elas finalizam, elas resolvem um problema. O procedimento é uma sequência de instruções dentro de uma linguagem computacional, ou uma sequência de uma linguagem de pseudocódigo, ou uma sequência de instruções em português, só que, na verdade, elas não resolvem o bolo de chocolate. Eu quero fazer um bolo de chocolate. Aí eu escrevo lá uma sequência de instruções que são válidas, que têm os ingredientes do bolo de chocolate, só que a sequência que eu faço não dá certo. Eu vou no banco, depois eu vou no supermercado. Bom, isso é... Mas fazer o que no banco? Aí entra o algoritmo. Na verdade, quando eu falo algoritmo, eu tenho que... O algoritmo, o conceito de algoritmo é resolver um problema formulado de maneira efetiva. Então, por exemplo, um algoritmo que não funciona não é um algoritmo, ele é um procedimento. Eu poderia só aqui, de alguma forma, tentar contribuir, levando para o exemplo da receita do bolo, né? Ele vai se formar um algoritmo quando ele resolver aquela questão, quando nós que fornecemos os procedimentos, e aqueles passos para fazer o bolo, ele vai concretizar no algoritmo se sair aquele bolo desejado. Exato. E se virar meros procedimentos, é porque a gente não colocou os procedimentos corretos para se formar um algoritmo. Por exemplo, na receita do bolo, eu esqueci de colocar fermento. Então, realmente, vai prejudicar. Então, ali não vai virar um algoritmo. E aí que vem a resolução dos problemas. Quando a gente vê que deu problema, que não se formou um algoritmo, a gente vai voltar para os procedimentos e ver o que faltou, o que está de errado. Exato. Professora, só para fixar que você me falou mais cedo, então, todo um algoritmo é um procedimento, mas nem todo procedimento é um algoritmo, seria isso? Exato. Eu posso dar outro exemplo? Procedimento, eu vou no banco,
eu vou na farmácia e no supermercado. Pô, eu tenho um procedimento. Agora, fazer o que no banco, na farmácia? Então, eu vou comprar, por exemplo, eu vou comprar macarrão no supermercado, eu vou pagar a conta, mas não resolveu. Precisa do dinheiro. Você tem o dinheiro? Então, há subníveis de algoritmos, é isso também? Há vários Quanto eu não procedimentos dentro de procedimentos e algoritmos dentro de algoritmos. Então, por exemplo, eu vou no banco, eu tenho que ter dinheiro para pagar, né? Aí, então já entra. Aí ir no banco, né, não é um algoritmo, agora já é um procedimento. Pagar a conta é um procedimento que eu não resolvi, eu não tenho dinheiro. Então é mais ou Mas menos. veja bem, Emílio, você ir no banco é um processo, é um procedimento, ou é um processo, é um passo. Agora, ir no banco, para fazer o quê no banco? O que você quer no banco? Então, o algoritmo é quando você resolve uma fórmula, um problema dado. Então, por exemplo, eu preciso pagar uma conta. Venceu a conta de luz, então eu vou pagar a conta. Esse é meu problema, pagar a conta de luz. Mas vem Então, o que eu tenho que fazer para pagar a conta de luz? Então, pagar a conta pode ser um procedimento, não é algoritmo. Não, pagar a conta é o problema. Aí você vai resolver esse problema com procedimentos. Eu vou no banco, retiro o dinheiro e aí eu vou pagar a conta. Consegui pagar a conta? Tenho dinheiro? Tenho. Consegui pagar a conta? Paguei a conta no caixa? O caixa me deu o recibo? Ok. Conta paga? Ok. Então, esse procedimento resolveu o meu problema. Então, é algoritmo. Agora, fui pagar a conta, eu não tenho dinheiro, não tenho saldo, então não consegui pagar a conta. Isso não é um algoritmo, não resolveu o problema. Você precisa de outros procedimentos que fazem com que o problema seja resolvido, que é pagar a conta. Você tem que arrumar o dinheiro. Como? Não sei. Você vai lá no seu algoritmo, lá no seu procedimento, que vai buscar dinheiro pegando empréstimo ou pegando de outra conta para pagar a conta que você quer pagar, e aí sim você consegue escrever um procedimento que ao final, pagando a conta. Então, esse algoritmo está correto? Tá, então ele é um algoritmo. Ele é um procedimento que conclui a tarefa de resolver o problema, que é pagar a conta? Então tá. Então, esse é um algoritmo. Ok, Emílio? Ok, beleza. Entendi. É tipo assim, é a mesma coisa, só que existe um conceito fundamental aí, que quando a gente usa algoritmo, por isso que ninguém usa o conceito, em geral, vocês não vão encontrar essa nomenclatura, todo mundo usa algoritmo. Mas, na verdade, do ponto de vista teórico, né, da conceituação, no domínio da ciência da computação, um programa de computador, ele pode ser ou um procedimento ou um algoritmo, porque esse programa pode não funcionar, e é o que acontece muitas vezes, né? Principalmente quando a gente está aprendendo. A gente faz um programa que não funciona, que não dá certo. Então, ele não é um algoritmo, ele se torna um algoritmo quando a gente consegue representar o problema e resolver o problema. Então, essa é uma distinção interessante, né, para nós, como ponto de partida, porque isso é um fundamento conceitual da computação. Então, eu tenho procedimento e algoritmo. O que é importante esse conceito? Porque procedimento é uma representação de passos operacionais de realização de tarefas que podem ser representadas em computação, em computador, porque nem todos os problemas do mundo real, eles podem ser resolvidos por computação. Então, por isso que essa classe de problemas que
que têm representação computacional são aquelas classes de problema que têm procedimento, que eu posso representar por processos, por passos, por sequência de passos. Essa sequência de passos, de processos operacionais, é o que a gente chama de procedimento. Então, eu vou ter lá uma linguagem computacional e eu vou ter lá passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Esse conjunto de passos, que são as sequências de instruções para o computador, são sequência de instruções de um procedimento. Esse procedimento é uma unidade de execução no computador. Essa unidade de execução, né, de representação de tarefas, de sequência de tarefas, quando ela resolve um problema, então é um algoritmo. E se eu represento esse algoritmo numa linguagem computacional, então eu tenho um programa, né? Então, veja bem, eu tenho um conceito de procedimento, um conceito de algoritmo que resolve um problema, e agora eu vou representar, aí vem, Emílio, aquilo que você estava dizendo, eu vou representar esse algoritmo em um programa, usando uma linguagem de programação, então aí eu tenho o programa de computador. Bacana, bacana. E aí aparece esse conceito da linguagem de programação, né? E você vê que aí vem esse histórico um pouco, né? Eu até preparei um texto para vocês, e, enfim, vai estar lá disponível na biblioteca, que conta um pouquinho dessa história, né? Quer dizer, o computador, como é que ele surge, né? Quando é que o computador, como a ciência da computação surge? Vocês estão enxergando? Então, assim, eu estou até percebendo que até a forma de escrever, introduza o conceito tal, faça isso, assim, do plano de ensino tem a ver com o pensamento computacional, né? Com essa organização, forma de organizar o pensamento, bem legal. Exato. Aumenta um pouquinho a letra. Exato, eu fiz exatamente para isso, para vocês verem. Eu fiz o planejamento, né? Deu para perceber, então, Débora, né? Quem estava falando? Luísa. Deu para perceber que dá para ver assim, uma aplicação no próprio planejamento dessa forma de operacionalizar o pensamento. Assim. Ai, legal. Que lindo! Eu estou tentando aumentar aqui. Show de bola, Luísa, parabéns. Ai, que bom! Que bom que serviu para isso, né? Eu gostei, quero absorver para ser bem assim, analítica, capaz de fazer meus planejamentos assim, ainda chego lá. A ideia foi essa, eu não sabia se ia dar muito certo, não, viu? Eu não sei. Olha, aqui tem. A ideia é, então, como a educação, como a ciência da computação faz tudo isso, né? Da computação está em todos os lugares. Isso aqui a gente já conversou. Então, pensar a computação é pensar na construção de um algoritmo, né? Como é que eu penso um algoritmo? Pensar sobre o pensamento humano na solução de problema. É desenvolver a capacidade de organizar o pensamento a partir de métodos e ferramentas computacionais. Ok? Olha só, a gente falou de habilidades, competências, e a gente falou do pensamento computacional, procedimento e algoritmo, né? Então, eu tenho que formular um algoritmo para resolver um problema. Então, em computação, a gente vai resolver problema. Então, eu construo sistemas computacionais que resolvem problemas. Por exemplo, no caso aqui, o exemplo na biologia, eu vou codificar a informação do DNA para resolver problemas na saúde. Eu vou elaborar uma receita de bolo, implementar a receita para
para fazer um bolo de chocolate. Então, os sistemas computacionais, eles são representados por modelos de dados que manipulam informações de entrada para produzir informações de saída. Sempre. É isso. Então, veja bem, eu vou pegar o mundo real e eu tenho as informações do mundo real. E agora eu vou modelar um problema, eu vou resolver um problema. Dentro desse mundo real, vou identificar um problema. Como é que eu vou fazer isso computacionalmente? Eu vou representar essas informações. Então, eu vou representar essas informações do domínio do problema para produzir novas informações, as informações que eu quero, as informações de saída. Então, em computação, existe esse modelo computacional que é modelagem de dados, de informações do mundo real, que eu sistematizo a partir de informações de entrada para produzir informações de saída. E essa lógica que manipula informações e dados de entrada para produzir dados de saída e gerar informações relevantes que resolvem o meu problema, então, essa lógica é chamada de algoritmo. O algoritmo, então, representa esse raciocínio que eu vou, operar, né, nos meus processos, né, do algoritmo, que vai resolver o problema. Então, ele representa o raciocínio humano na solução de problema. Então, pensar algoritmo é pensar sobre o pensamento, é organizar o pensamento. É desenvolver a capacidade de organizar pensamento a partir de métodos e ferramentas computacionais. E esses métodos englobam duas questões, dois processos, digamos assim, básicos. Primeiro, eu vou representar informações. Essas informações do mundo real, de entrada e saída, eu preciso representar como dado digital. Então, eu vou representar informações de entrada, representar informações de saída, e vou representar processos que manipulam as informações de entrada para obter os resultados desejados. Então, basicamente, pensamento computacional é representar de entrada para obter os resultados desejados, que são as informações de saída. O que vocês acham? A senhora poderia repetir, professor, esse final, porque pelo menos para mim aqui ficou, seu áudio foi cortado. Falhou geral. O áudio também para mim cortou. É bem simples. Olha só, a computação, ela resolve problemas, né? Aquilo que a gente vem sempre, quando a gente fala resolver, implementar um sistema computacional é resolver um problema. Então, a gente precisa formular esse problema. Como é que eu faço isso? Eu vou representar as informações do meu problema, que é do mundo real. Então, eu tenho, dentro da área de vocês aí, das diversas áreas, então, vocês vão identificar essas informações e vão formular uma questão, formular uma pergunta, formular uma questão que vocês vão buscar resolver. Então, em computação, a gente tem esse modelo, né, conceitual, né, que é representar o problema a partir de informações de entrada e informações de saída. E eu vou implementar processos que manipulam essas informações de entrada para obter as informações de saída, que são os resultados desejados. Então, basicamente, em computação é isso. Você tem dados de entrada e dados de saída. Então, eu preciso representar essas informações de entrada, que é do mundo real, que está no mundo real. São informações de diferentes fontes, eu posso ter informações de áudio, de vídeo, informações de imagem, tudo que eu quiser. E eu tenho que representar essas informações para os meus processos digitais, para o meu algoritmo tratar.
Então, eu vou representar as informações de entrada e vou querer informações de saída, que é a solução do meu problema. E, para isso, eu preciso representar os processos que manipulam essas informações de entrada para obter os resultados desejados, que são as informações de saída. Então, o pensamento computacional envolve essa forma sistemática e efetiva de representar a realidade por meio de informações e dados digitais para resolver problemas do cotidiano. Esse processo de cognição humana é chamado de processos de abstração. Abstração é uma cognição humana que a gente opera para representar dados da realidade e representar processos que manipulam esses dados para obter as informações desejadas, né? E esses processos de abstração, eles ocorrem a partir de processos de cognição para fins de modularização do problema, decomposição, generalização, reconhecimento de padrões, avaliação e lógica computacional. Então, basicamente é isso, nós vamos buscar, quer dizer, o que eu espero que vocês compreendam, né? É que dentro do domínio de ensino de vocês, das áreas disciplinares, vocês vão identificar qual é a questão que nós vamos trabalhar e a gente vai, então, representar essas informações relevantes do domínio do problema. Depois nós vamos desenvolver uma abordagem de detalhamento, de aprendizagem profunda, aí a gente faz aquela conexão com a abordagem linguística da professora Heloísa, em que a gente vai aprofundar o conhecimento do problema para identificar nos processos que manipulam essas informações aqueles processos que vão dar conta da solução do problema desejado. O que vocês acham disso que eu estou falando? Faz sentido? Professora, Luísa aqui de novo. Então, deixa eu ver aqui, só porque como tem muitos conceitos, coisas mais novas, para ver se eu estou acompanhando o raciocínio. Vamos pensar, por exemplo, que o meu problema é, eu tenho uma loja de sapato e eu quero vender sapatos na internet. Então, o algoritmo seria esse processo todo no qual ele iria resolver esse meu problema de aumentar minhas vendas. Então, por exemplo... Luísa, olha só, adorei esse exemplo. Então, vamos lá. Primeiro, você tem uma loja de sapato. Então, qual é o seu problema? Eu quero subir minhas vendas na internet. Ok, problema. Aumentar a venda é um problema? Não aumentar a venda. Seria a solução, não é isso? Seria a solução. Então, por isso que é interessante a abordagem linguística computacional, para a gente olhar a formulação do problema, para a gente identificar se, de fato, a gente compreendeu o problema, e se a gente está formulando a pergunta correta, e se a gente está desenvolvendo a estratégia adequada para resolver o problema. Então, por isso que é interessante e agradeço a sua contribuição. Então, você está num contexto de loja de sapato e você quer o quê? Qual é o problema? Meu problema é vender os meus sapatos. Mas o problema seria uma pergunta: a venda está ruim presencial, né? Otimizar as vendas, melhorar as vendas, o que seria o problema? O problema seria não vender, seria isso? Não estar vendendo no momento? E essas outras seria a solução? Talvez o problema fosse atingir uma meta maior de vendas, talvez. Uma meta maior de vendas, né? Então, que é meta maior de vendas, aumentar, que é o que a Luísa falou, aumentar vendas, né? Que foi isso que você falou, né, Luísa? Vender mais, né, Luísa? Exatamente, vender mais. Eu quero mais gente clicando nos meus anúncios e comprando. Meu problema é que eu preciso que cliquem e comprem nos meus anúncios.
Olha poderia só, colocar. Mas essa é a minha solução, na verdade, né? Exato. O meu problema Exato. seria como estimular mais vendas. Como fazer com que os anúncios aparecessem para mais pessoas? Muito interessante. Você vê, Luísa, que a formulação da pergunta é fundamental. Percebe que se você formula a pergunta que aumentar vendas é uma coisa, eu quero que clique como é que você falou? Eu quero clique que nos anúncios, mais pessoas cliquem nos anúncios para entrar na minha loja virtual. Exato. Você vê que são problemas diferentes e a solução são completamente diferentes, percebe? Perfeito, perfeito. Então, a formulação do problema em computação é basilar para todo o processo. Eu preciso fazer a pergunta correta e a pergunta que, de fato, resolve o meu problema. Isso, em computação, é um problema não solúvel, viu? Não existe uma solução teórica que dá conta desse problema, que é de fato, um problema de comunicação, né? É um problema em que a pessoa tem uma demanda, ela tem uma necessidade, só que na hora dela explicitar essa necessidade, ela não explicita adequadamente. Aí o profissional da área de computação vem e representa aquilo que ele diz que é o problema dele. Mas aí a computação, ela se desenvolve, o algoritmo é feito e, no fundo, não resolve o problema na verdade, não foi explicitado corretamente, percebe? Exatamente. E nesse caso, professora, qual seria, então, o meu problema como comerciante da loja de sapato? Então, você tem que ir fundo no seu desejo, na sua necessidade, para você formular, mas todas essas perguntas são interessantes, né? Se você quer aumentar a venda, então, quais seriam os fatores que impedem o aumento das vendas? E aí você investigar melhor para você formular a pergunta, porque se você quer aumentar a venda através de melhoria do relacionamento com o cliente, ou estratégias de comunicação, ou melhoria, enfim, da divulgação. Então, você vê que o problema precisa ser formulado de uma maneira mais precisa, mais clara, coerente com a questão que você quer atacar, né? Quer, digamos assim, resolver. Perfeito, entendi. Nesse caso específico, se eu quisesse pensar os algoritmos num processo de venda online, no qual você quer direcionar as pessoas, como é que eu poderia pensar nessa questão das informações de entrada, de saída e os processos? Então, as informações de entrada seriam tudo que a pessoa navega na internet, enfim, como é que seria mais ou menos isso? Então, por isso que quando você quer logo a resposta, porque é isso que você está aí querendo saber, como é que são as informações. Ela depende necessariamente da questão, né? Por isso que, voltando, né, a formulação da questão, ela define o que é que você vai representar como informação de entrada e como informação. Ou seja, a formulação do problema, ela é fundamental para essa etapa de representar as informações. Quando eu represento as informações de entrada e saída, eu já tenho uma definição do problema clara, né? Então, vamos supor, nesse caso da loja de sapato. Então, você quer aumentar as vendas, esse é o seu objetivo, aumentar a venda. E aí você fez uma investigação, identificou que o problema que uma das ações que você quer investir é na divulgação, né? Então, você apoia a estratégia em cima de uma política de comunicação, melhorar a comunicação da loja, por exemplo, né? Então, quais seriam as informações de entrada, né? Então, quais seriam as informações que estariam associadas a essa questão da divulgação da loja, né? Então, quais as informações de entrada você poderia ter
para resolver essa questão? Eu poderia ver na internet, né, gerar dados estatísticos sobre o alcance que minhas publicações nas redes sociais estão tendo, por exemplo. Exato. Então, você já começa a identificar quais as informações que são relevantes para você trabalhar o problema, que é a divulgação da loja. Então, quantas pessoas, quais as mídias que vocês estão usando, quais estatísticas, quais os horários. Então, você pode definir quais as informações que são relevantes para você monitorar essa comunicação e identificar onde que você pode atuar para melhorar o acesso e a divulgação da loja. Talvez conhecer um pouco o perfil da clientela, né, o perfil das pessoas que frequentemente aí consomem o produto que você oferta. Talvez seja um início, né, para que de repente você possa identificar também que outros públicos você gostaria de abarcar, né, que tipo de oferta você poderia fazer para que esse público pudesse se sentir atraído, por exemplo, né, de alguma maneira. Isso talvez seria uma etapa anterior até a própria comunicação, né, a própria exposição dos seus produtos. Exato. E aí, você vê que aí começa, né, Lázaro, o problema, né, a modelagem do problema, né? Então, a computação é isso, é modelar a questão a partir de informações de entrada e de saída. Luísa? Oi, professora. Ajudou? Eu acho que sou eu. Pode Olha falar, só. ajudou bastante. Ajudou bastante. Eu queria pegar daí para trazer realmente agora a contextualização do pensamento computacional na formulação do nosso plano de aula, do nosso próximo plano de aula para ser aplicado no semestre que vem. Ou seja, a gente ter a capacidade, não é de fazer esse plano usando uma linguagem computacional, mas sim usando o pensamento. Como é que a gente faz? Então, qual é o problema? Então, se você vai fazer um plano de aula, o tema daquela aula é o problema. O problema é o ensino daquele tema, né? Aí você vai começar a substituir no que é objetivo educacional, objetivo de aprendizagem, e aí você vai enxergar melhor e definir melhor as estratégias que você vai usar. E isso em qualquer área do conhecimento. Eu estou fazendo isso lá na medicina e estou adorando o resultado. Facilitou muito. E agora eu quero escrever para poder usar isso no semestre que vem. É isso, professora Fátima? Isso mesmo, Luciano. Então, esse roteiro, a Luísa conseguiu identificar, né? Esse roteiro, ele traz um exemplo de como a gente aplica esse roteiro num contexto de outras matérias, de outras disciplinas, né? Então, aqui, esses momentos aqui no plano, esse plano de aula aqui, de atividade, que eu coloquei lá na biblioteca, tem aqui esse momento, né? O momento inicial seria uma avaliação diagnóstica, né? Dentro do domínio do problema que vocês querem trabalhar. No caso aqui, eu não fiz com vocês, mas eu estou aqui dialogando, perguntando para vocês o que vocês conhecem de pensamento computacional, o que vocês sabem. Depois vem essa questão da questão, né? Formular a questão orientadora da pesquisa e aplicar essa questão nas tarefas do cotidiano. Por exemplo, esse exemplo que a Luísa trouxe, né, da loja de sapato, ou como que vocês vão formular a questão no domínio das disciplinas. Eu preciso que vocês me apresentem essas ideias para que a gente possa ajudar vocês no desenvolvimento desse planejamento. E a ideia aqui, isso.
Não, o que eu achei bom desse exemplo que a gente trabalhou foi que o ponto de formular a questão com rigor, porque às vezes a gente acha que está falando de algo e não está falando exatamente daquilo, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida fundamental. Nessa formulação dessa questão, dessa pesquisa, do nosso plano, nós vamos estar pensando no âmbito de uma disciplina, de uma eletiva orientada do itinerário formativo para o novo ensino médio, é isso? Exato. Se puder, né? Se for o contexto da sua realidade. Se não, porque nem todo mundo está nas escolas que está dentro do currículo em movimento, mas pode ser aplicado em qualquer contexto, né? Mas a partir do ano que vem é todas as escolas da rede, né? A minha escola, por exemplo, não está ainda no novo ensino médio, mas a partir do ano que vem são todas da rede. Então, eu já quero pensar aqui como é que eu vou pensar uma disciplina eletiva orientada, que faz parte do itinerário formativo, né? Para o primeiro ano, Exato. Que são essas eletivas, que eu possa, no meu plano de ensino, trabalhar com o pensamento computacional. Então, assim, pensar nos objetivos do currículo, quero formatar tudo como se fosse algo que depois eu possa aplicar. No meu caso, o todo fundamental, agora vem os ciclos, né? Não é mais série. Então, eu vou pensar mais no ensino nas séries finais, e é possível, não é, professora? Claro. Com certeza. A ideia é essa. Então, cada um de vocês vai, a partir desse guia, eu coloquei lá o guia de letramento digital. O guia de letramento digital trabalha o conceito de cultura digital, que é para fins de letramento digital. Esse plano, ele trabalha pensamento computacional, então ele já está naquela dimensão do pensamento. Eu não apresentei nenhum plano que trabalha a tecnologia digital, mas a gente pode fazer isso, que vai mais pela linha da compreensão dos recursos, dos dispositivos, redes de computadores, então vai mais para as tecnologias digitais. Eu foquei mais a cultura digital e o pensamento computacional por conta dos itinerários formativos, que está mais para a educação, ensino médio, né? Mas é bem flexível, eu acho que dá para atender todos, né? Eu queria saber se vocês estão esclarecidos, se eu ajudei vocês a pensar sobre isso para a próxima semana. Ajudou muito, assim, para mim, que estava bem nebuloso certos conceitos, está mais claro, ajudou bastante. Eu estou me vendo, professora, assim, a partir desses encontros, né, que estamos tendo, eu estou me vendo, assim, um pouco mais seguro para elaborar, digamos assim, melhores perguntas. Eu não estou obtendo respostas porque talvez eu não tenha feito ainda as perguntas que realmente me ajudariam a alcançar essa compreensão, né? Mas estou me sentindo mais seguro para começar a elaborar algumas perguntas para mim mesmo até, né? E buscar essas respostas. Eu agradeço a paciência de vocês, sabe? Porque, em geral, as pessoas têm aquela ansiedade de vir e encontrar as respostas, encontrar os conteúdos, encontrar a receita de bolo, como é que eu faço, professora Fátima, como é que é para eu fazer? E não é exatamente essa a minha proposta. Eu estou aqui para a gente compreender os fundamentos da ciência da computação e vocês mesmos apropriarem esses fundamentos e vocês mesmos elaborarem os planos e vocês serem, digamos, multiplicadores desses fundamentos. Essa é a minha proposta, como eu falei no início, vocês são meus parceiros. Ai, gente, eu Obrigada, agradeço professora. Eu agradeço bastante a mente. Ai, que bom. Fico Conforme feliz. Eu te falei no outro encontro, né? A senhora é a bússola. E vamos tentar seguir essa bússola aí, cada um, né? Buscar, pesquisar na sua área, né? De interesse. Isso, Liliane, você tem aí, você que não está na... interrogações hoje. Isso. Aí você pode me acionar, vocês podem me acionar
E eu estou à disposição, eu vou ver se essa semana, até semana passada, estava enrolada com esse negócio de matrícula, né, de menção, mas a gente vai se organizando. Eu espero flexibilizar mais ainda o tempo, para a gente ter o tempo necessário para a gente fazer esse trabalho junto. Eu espero contar com vocês e a gente está aqui à disposição.